Momento da Palavra com Bispo Meis. Tenho certeza que essa mensagem vai mudar sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo te renova todos os dias. Fique atento que Deus vai falar com você. A gente para pensar, para buscar uma orientação de Deus, a gente pensa no sentido do ser humano, de como nós vivemos nessa terra. E analisando, olhando as coisas, fazendo uma análise panorâmica da Bíblia, porque nós, se for fazer uma análise acurada, vai demorar 1 ano, 2 anos, mas panorâmica da Bíblia, eu descobri uma coisa, eu percebi uma coisa, que não houve nenhuma pessoa que serviu a Deus, que adorava a Deus, que era fiel a Deus, que passou por quaisquer situação, seja ela do grau que fosse, não teve nenhum deles que não teve um final feliz. Escuta, não teve nenhuma das pessoas da história da Bíblia, eu te desafio a me falar uma, de um homem, de uma mulher de Deus, que serviu a Deus, que obedecia a sua palavra, que andava com Deus, que não tivesse em todas as situações da sua vida um final feliz. E hoje o tema que eu trago para nós é exatamente este, um final feliz. É isso que Deus tem para a sua vida. Diga comigo, um final feliz. É isso que Deus tem para a minha vida. Escuta, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Mas uma coisa eu vim hoje para dizer para você nessa noite, com toda a certeza, você terá um final feliz. Com toda a certeza. A Bíblia diz que o final das coisas são sempre melhor. A Bíblia diz que Deus é aquele que tem o domínio do tempo. Deus tem o controle do tempo. Então Ele sabe como preparar o tempo para nós. A questão é que nós não entendemos, isso que eu estou falando para você, da questão do final feliz. Você, em muitas situações, não enxerga essa verdade. Você não consegue enxergar essa realidade, olhando para a realidade desta mãe, da qual nós estamos falando aqui. Você acha que enquanto ela estava ali levando o seu filho, ela estava pensando num final feliz? Você acha que enquanto ela estava ali no cortejo fúnebre, chorando a última perca da vida dela, ela estava pensando em final feliz? Ou ela só estava pensando na hora de jogar terra sobre o túmulo, na hora de jogar terra no caixão? Em momento nenhum ela pudesse imaginar do que ia acontecer na trajetória entre a casa dela e o cemitério. Ela jamais podia imaginar. Assim, muitas vezes, é que você vive, é que eu vivo. A gente não consegue enxergar que, embora podemos estar passando por pior problema que seja, a gente não consegue enxergar um final feliz. Por isso muitos desistem, por isso muitos abandonam até a fé, larga de Deus, desacredita, porque não consegue entender esse processo, esse tempo, quero dizer, entre a casa e o cemitério, entre a casa dela e o sepultamento. Eu sei que o que estava na mente dela, que logicamente já estava lá no cemitério, o coveiro já tinha cavado a cova, já tinha deixado pronta e já estava posto lá para esperar o menino chegar e jogar ele no buraco e jogar até. É só isso que ela talvez pensasse. É só na perda, só na derrota da sua vida. Mas ela não pensava num final feliz. Hoje nós estamos aqui falando da vida dela e trazendo um tema final feliz, porque nós conhecemos agora a história, mas ela não, ela foi a protagonista da história, ela que escreveu essa história, então ela não sabia. Mas eu e você agora nós sabemos. Deus tem um final feliz para você. Deus tem um final feliz para essa igreja. E nós precisamos, dentro dessa realidade, mudar o conceito da nossa vida. Mudar a maneira de nós enxergarmos a realidade da vida. Não mais enxergar da maneira conforme muitas pessoas enxergam, as pessoas que não têm Deus, ou as pessoas que não entendem como Deus trabalha na história, como Deus trabalha no tempo. Nós vemos, hoje de manhã eu me lembrei
Quem está assistindo lá a dramaturgia de Gênesis, percebeu que Abraão, ao ir para Sodoma, depois para o Egito, e Deus falou para ele que não era para ele ir para o Egito, é para ele ir para lá de Canaã, mas ele foi para o Egito. E chegou no Egito, deu um problema, porque o faraó era um cara que todas as mulheres bonitas, que ele se engraçasse, achasse ela muito bonita, ele pegava para ele, não importa se era casado ou se era solteira. Se era casado, ele mandava matar o marido e pegava. Se era solteira, acabou, pronto. Então Abraão chega e fala para ele: meu, você vai chegar no Egito, Sarai, uma mulher muito bonita, chega lá, você vai morrer, porque o faraó vai te matar para ficar com a sua esposa. Ele ficou preocupado, então ele arrumou uma estratégia de falar que ela era irmã dele, que na verdade ela era irmã dele, porque Sarai é filha de Terá, que é pai de Abraão. Então, de pai, eles são irmãos, só não de mãe. Ela tinha uma outra mãe. Ela tinha uma outra mãe. A mãe de Abraão não é a mãe dela. Então, ela realmente era irmã dele. Até quem está assistindo a dramaturgia viu que o Terá não queria que ele se casasse com ela. Ele fez de tudo para que Abraão não casasse com Sarai, porque era filho dele, era filha dele. Mas tudo bem, foi. E chega lá, ele fala: ela é minha esposa. Então, o faraó se engraçou e falou: bom, se ela é sua irmã, então legal, vou pegar ela para o meu harém. E aí, imagina, Abraão hiper mega apaixonado pela esposa. Vocês estão acompanhando, vocês viram? É um relacionamento perfeito de Abraão e Sarai. Os dois se amam de verdade. É uma coisa linda ver o romance desses dois demonstrado nessa dramaturgia. E chega lá, ele fala: meu Deus, e agora? Ele pega e leva ela lá para o harém, mas eles têm uma lei assim: ele não possui a mulher enquanto não casar com ela. Ele pode casar com várias mulheres. E então ela ficou 2 anos. Aí você imagina a agonia de Abraão, 2 anos. Lá a gente acompanhando, a gente vê que quanto chegou, tem um capeta lá no meio deles também, né? O capeta falou para ele: rapaz, esquece de Sarai. Mas tá bem, ela vai ser rainha, cara. Qual é a mulher que não quer ser rainha? Todas as mulheres sonham de ser rainha. Inclusive aquela mulher de Ló, aquela perturbada, ela falou: eu queria estar lá no lugar dela. Só a graça daquela mulher, né? Ah, para que você vai ficar atrás de Sarai? Já era. Ele dizia assim para ela: Deus tem uma promessa na minha vida com Sarai de nós sermos uma grande nação. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não vou entregar minha esposa, eu não vou abrir mão. Quantas vezes os amigos ali de caminhar com ele ali chorando, ele triste, chegava para ele e dizia: rapaz, esquece disso aí, já era, meu. Agora não tem como, não vê saída, não via condição nenhuma. E Abraão, por várias vezes, tentativa de ir lá, mas falava: não vai que você morre, e vai morrer todo mundo, não vai. E Abraão continua crendo na promessa de Deus, porque ele dizia para as pessoas: não, Deus falou comigo, que eu e ela seremos uma grande nação, e é com ela, não é com outra mulher. Inclusive, quantas vezes Sarai fala para ele: olha, arruma outra mulher para você ter neném, para você ter um filho. Quem não tem filho é humilhado, então arruma, para mim não tem nenhum problema. Ele dizia: você nunca mais fala isso. Ô homem, como? Quem queria um marido daquele, hein? Rapaz, o cara é embaçado, né? Ele é forte, viu? A esposa dele falando: arruma uma mulher para você ter um filho. Eu não posso te gerar um filho, então arruma, eu te dou a liberdade. Mulheres, não entra nessa não, viu? Cuidado aí. Se o teu marido não for um Abraão, já era. Mas ele dizia não, até com ela ele brigava: não, Deus tem plano na minha vida com a sua vida. Então chegou o tempo do dia do casamento, parecia que tudo acabou. Casou, agora a noite é a noite da núpcia. Então se ele casa com ela hoje, então ele a possuía naquela noite. Mas todo mundo ali, sabe, sem esperança nenhuma. De repente, na hora do casamento, o homem atrasa, coisa que ele nunca fez, ele não vem. Quando vem com as perebas desse tamanho na cara, coçando todo mundo da família dele.
Ah, Faraó, não dá para você casar não, meu. Como que você está? Não, vou casar e acabou. E Abraão e Sara ali, confiando no Senhor. Quando ele olha o rosto dele, ele vê aquela tragédia. Então ele cancela o casamento. Abraão diz, tem mais uma chance. E daquele cancelamento, ele descobre então que Sarai é a esposa de Abraão. E ele então é informado de que o Deus de Abraão é um Deus invencível, é um Deus forte, é um Deus que quebrou os deuses dele, porque ele pediu para as pessoas rezarem e orarem, buscar as entidades dele, as divindades dele lá, e não aconteceu nada, e as próprias concubinas diziam, esse Deus deles é muito forte, essa entidade deles é muito forte, o senhor Faraó, não dá para enfrentar o Deus deles, então manda eles embora. No certo seria a sentença de morte, mas o medo da mão de Deus, ele pensou assim, se eu mato esse povo, Deus acaba com o Egito. Então ele libera Abraão e fala, Abraão, pega a tua mulher, cara, pega a sua família, pega tudo que você tem e vai embora. E sabe de uma coisa? Falou para os servos dele lá, pega uma oferta muito grande, muito ouro e muita prata, e dá para o Deus deles, para ver se ele aplaca a ira contra nós. E ainda deu uma oferta para Abraão. Final feliz para Abraão. Ninguém acreditava que o final seria esse. Às vezes, amados, nós não conseguimos entender esse processo. Nós não conseguimos compreender como Deus trabalha, como Deus age. E a gente então não consegue esperar nem o final das coisas para ser feliz. Mas eu disse para vocês que o final é que é feliz. E todos aqueles que servem ao Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma, vai ter um final feliz na sua vida. E nós podemos ver isso, amados, na vida de quantas pessoas na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, a questão do final feliz na vida do povo de Israel, quando chegou diante de Piairote, Migdol, onde estavam cercados num beco sem saída, presos entre o mar, deserto e Faraó com seu exército. E ali parecia que tudo acabou. O próprio povo dizia, por que não deixou a gente morrer logo lá no Egito? Por que nos trouxe para morrer aqui? As pessoas diziam, agora Faraó vai vir com toda a sua fúria e vai destruir com nós tudo, e a escravidão agora vai ser pior do que antes. Todas as pessoas que estavam ali com Moisés entraram em pânico, porque estavam passando por um processo. Mas de repente, amados, quando o Moisés chega e fala com Deus, o que é que eu faço? Deus fala, rapaz, estenda a tua vara sobre o mar, que eu já preparei um milagre, eu já preparei uma saída, eu já abri uma porta para vocês. E de repente eles fazem aquilo que Deus mandou, o mar se abre, eles atravessam a pé enxuto, e quando chega do outro lado, Miriam, com as outras servas de Deus, pega um tamborete e sai cantando e louvando e dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é poderoso, só Ele é poderoso, só Ele tem a graça, só Ele tem o poder. Final feliz. Todos pensavam que iam morrer ali, mas deu Deus mais uma vitória para cada uma daquelas pessoas que estavam com ele. Oh, meus amados, e foi tão grande a vitória que Faraó entrou no mar com todo o seu exército e morreram todos, não sobraram um. Ele demorou 20 anos para reconstruir outro exército, porque tinha que ser de 20 anos para cima. Então, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos dá sempre, em todas as situações, final feliz. Às vezes você pode estar atravessando uma luta muito grande no seu casamento, na sua vida pessoal, profissional. Calma, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem ainda porta aberta para você, nem que seja por meio do mar, mas Deus tem uma porta para você, para te dar o final que você deseja. É isso que Deus fala conosco nessa noite. E Deus fala também aqui na sua palavra, quando José sai da casa do seu pai, é perseguido pelos seus irmãos, e começa uma série de situações na vida dele.
é vendido, vai para escravo para o Egito, chega no Egito, vai preso. Olha que processo terrível. Sai da casa do seu pai, o filho caçula, o caçulinha da família, agora sozinho numa carruagem indo para o Egito, passando por tantas situações, chega lá, entra como escravo, de repente é acusado. Olha que tragédia na sua vida. Vai preso e fica 6 anos preso na cadeia. Então o que acontece? Todo mundo pensa, isso aí já era. Mas de repente Deus abre uma porta, porque o rei tem um sonho, e esse sonho ninguém consegue desvendar, mas Deus dá a ele, a José, essa capacidade de interpretar, e ele vai e interpreta, e da cadeia ele sai para ser o primeiro ministro de Faraó, para ser um segundo homem em todo o estado, em todo o Egito. Ele foi o homem número 2, e Faraó ainda disse: olha José, tem uma coisa, eu só vou ser maior que você quando eu estiver sentado no trono. Quando eu descer do trono, você é maior do que eu. No trono eu mando, mas se eu descer você manda. No trono eu falo, mas se eu descer eu me encalo e você fala. Então ele se tornou um homem, o segundo homem do Egito, porque teve um final feliz. Quem esperava isso? Ninguém podia imaginar, ninguém podia ter a mínima noção do que Deus estava preparando para a vida desses homens. E nós vemos Barnabé e Paulo na prisão. Talvez ali, depois de ter apanhado tanto, depois de ter sofrido tanta humilhação, tantas humilhações, estão ali, quando é a meia-noite eles louvam ao Senhor, e de repente ali no meio daquela angústia, eles preparados para viver ou para morrer, porque os discípulos não tinham problema, para eles tanto faz viver ou morrer, eles não tinham amor à vida, não, para eles tanto faz. O apóstolo Paulo, certa vez, quando ele queria ir para Jerusalém, uma profetisa chegou para ele e falou para ele: não vá para Jerusalém. Ele disse: eu vou. Ela pregou um cinto, amarrou ele todinho e falou: sabe o que vai acontecer em Jerusalém? Assim diz o Espírito Santo: em Jerusalém tu serás amarrado e serás preso. Pois ele arrancou aquela cinta, arrancou aquelas coisas, tudo, disse para ela: pois eu vou para Jerusalém, porque para mim não importa somente viver por amor de Deus, se for para morrer eu também morro, eu vou para Jerusalém. E foi para Jerusalém. Chegou lá, passou pelas provas que nós sabemos. Mas esse texto aqui, o que acontece? Ele está ali adorando, ali cantando ao Senhor, e de repente vem um terremoto, e o Espírito Santo liberta ele e Barnabé, e eles pregam o evangelho para o carcereiro, e acontece um grande milagre, um grande final feliz na vida deles. Nós vemos a história de Pedro. Pedro, depois que eles mataram a Tiago ao fio da espada, levaram Tiago. Vocês lembram da história de Sansão? Sansão, eles levaram Sansão numa arena, e naquela arena Sansão virou o motivo da chacota, porque ele cego. Então aquelas pessoas zombavam dele, cutucavam ele, derrubavam ele, e riam, e ali fizeram o que fizeram até ele morrer junto com todos eles. Então fizeram isso também com Tiago, levaram Tiago numa arena, e ali apresentou ao povo e condenou Tiago à morte. Depois que zombaram, depois que humilharam Tiago, cortaram o pescoço dele. Só que a comunidade gostou disso, falou: que legal matar discípulo. Vamos continuar. Então falaram: então agora vamos pegar Pedro. Pedro é o chefe, é o que sustenta essa situação. Vamos pegar ele e vamos matar também, assim como matamos a Tiago. Pegam Pedro, amarram Pedro, levam preso, e chega lá, amarra ele num tronco e deixa ele lá naquela masmorra, esperando a hora do outro dia para ser entregue, para ser zombado e morto pelo povo judeu. Mas a igreja fazia oração. O povo na casa da serva do Senhor, do povo da igreja, orava e clamava diante de Deus por Pedro. E de repente Pedro está lá, aguardando, de repente preparado, dizendo: não, para mim tanto faz, se eu for morrer tudo bem, eu vou morrer com alegria, porque eu morro pelo nome de Jesus, está tudo certo. Ele estava tão tranquilo que a Bíblia diz que quando o anjo chegou, ele estava dormindo. Imagina alguém dormir num cenário desse, dormir sabendo que amanhã vai ser degolado. Duvido se você ia dormir. Você ia orar tanto na sua vida. Você ia orar como você nunca orou na sua vida. Você ia passar a noite toda orando e pedindo misericórdia. Pois Pedro não. Pedro falou assim: Deus, seja feita a tua vontade. Eu quero é dormir. Se eu morrer, eu quero dormir em paz. Quero morrer em paz.
quero morrer depois de um sono tranquilo. E estava dormindo, o anjo chega lá nele e o acorda e o desperta e fala: rapaz, vamos para casa, chegou a hora de você ir embora. As cadeias caíram da sua mão, os portões se abriram e Pedro sai num triunfo de um final feliz na presença do Senhor, a tal ponto dele chegar lá na casa onde as pessoas estavam orando, bater na porta, alguém olhar e falar: é Pedro. Aí volta para dentro e fala: Pedro está na porta. Os outros: não pode ser, Pedro está preso. Não, ele está lá batendo na porta, vai lá abrir a porta para o... não pode ser. E aquela confusão, e Pedro lá: gente, abra a porta que chegou o final feliz, Deus me libertou, Deus me deu a vitória, abra a porta. Oh, glória a Deus, aleluia. Ora, canta lá, baixando lá baixo. Deus tem um final feliz para a sua vida. Deus tem uma vitória para você. Deus tem bênção para a sua vida. Nós vamos lembrar mais de uma vitória de final feliz, para a gente passar para outra parte. Quem não lembra do final de Ana? Quem não lembra que Ana passou muito tempo humilhada, sofrendo, amargurada, por também ter o problema da esterilidade? Quem não sabe da história dela? Todas as pessoas zombavam dela. A sua opressora a cada dia a irritava, a perturbava e tentava tirar a paz dela por muito tempo. E eu creio que ela estava ali vivendo aquela situação, não tinha a mínima noção do que Deus ia fazer na vida dela. Mas um determinado dia ela vai para a igreja, ela vai para o templo de Salomão. E quando chega lá, ela decide fazer algo diferente. Ela decide fazer diferente do que sempre ela fez. Você sabe, irmãos, quando eu leio esse texto de Ana, eu vejo várias lições para a nossa vida ali. Ana era uma mulher muito religiosa. Ela ia todos os anos ela ia para Jerusalém. Todos os anos ela ia lá para orar, para as festas de Jerusalém. E nunca tinha acontecido nada na vida dela, embora ela frequentasse a igreja. Mas de repente ela vai, e naquele dia muda tudo na vida dela. Aí quando você começa a ver a história, a narrativa da história, você vê que dentro da sua vida, o único dia que ela foi diferente para a igreja foi aquele dia. E digo uma coisa para você: às vezes a religiosidade não muda nada na nossa vida. Às vezes a gente vem para a igreja no domingo, vem na quinta, vem outros cultos, mas não muda a nossa vida. Porque a gente vem de uma maneira religiosa. A gente vem de uma maneira: eu vou lá hoje sim, vou na igreja sim, vai ser legal. Eu vou na igreja hoje sim, de repente, sei lá, de repente Deus fale comigo. De repente, sabe, eu vou lá, aí chega aqui, se interte com outras coisas, não presta atenção, Deus fala, não ouve, e às vezes a pessoa passa uma vida dentro da igreja sofrendo. Ana viveu um período assim também, mas dessa vez ela foi diferente. Dessa vez, quando o sacerdote interpelou-a, ela disse assim: não, Senhor meu, eu sou uma mulher amargurada de espírito, e não vim aqui para beber, eu não vim aqui para fazer coisa errada, eu vim aqui para me derramar na presença do Senhor, porque eu sou uma mulher de espírito angustiado, e eu preciso da misericórdia do Senhor. Por isso, naquele dia, Deus mudou a história dela, porque ela foi diferente. Aquele dia ela disse: eu vim para Deus mudar a minha história, eu vim para Deus resolver o meu problema. E naquele dia o sacerdote falou para ela: vai, mulher, e o Deus de Israel conceda a tua bênção. E você já conhece, final feliz para Ana. Essa mulher não imaginava qual seria o seu final. Ela está levando o caixão do seu filho. Não tem mais esperança, aqui não tem mais a última esperança. Aqui, se fosse pelo jargão que a gente fala, a esperança já estaria morta aqui. Estava no caixão a esperança dela. Não teria como. Ela caminha. E naquela caminhada, ela tem um encontro inesquecível. Jesus vai saindo, eles vão saindo da porta da cidade, encontram com o mestre. Tem um encontro dos encontros. O maior encontro que alguém possa ter. Eu me lembro quando eu me encontrei com Jesus. Então, quando eu falo desse encontro, me move o meu coração. Eu quero um homem alcoólatra, vivia
bêbado, finais de semana, sempre fui muito trabalhador, mas final de semana era bêbado e fumava e vivia a vida errada, e por várias vezes Deus me deu livramento quando eu estava no mundo, por ser uma pessoa, e me envolvi com esse negócio de capoeirista, né? Então eu aprendi essas coisas aí, e aí andava um grupo de jovens capoeiristas e batia em todo mundo que encontrava na rua. Nós éramos 5 capoeiristas, mas batia mesmo. E por muitas vezes, né, a gente tinha que correr, porque a gente batia no braço, a gente não tinha arma, e muitas vezes os caras vinham com arma. Por várias vezes Deus me deu vitória, Deus guardou a minha vida. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus. Jesus falou comigo, e sabe aonde Jesus falou comigo? E falava sempre comigo. Lá na época que era Avenida Tiradentes, aonde passava a marcha do carnaval. Lá dentro eu tocava na bateria, eu sempre fui músico. Eu tocava na bateria da escola de samba Rosa de Ouro na época. E quando eu estava ali em frente aos jurados, onde a gente muitas vezes furava o couro do instrumento, porque o nosso regente dizia: você chegar de frente do jurado, você tem que dar o seu tudo. E muitas vezes nós saíamos de frente do jurado com os instrumentos, com as peles arrebentadas, de tanta força que a gente batia para chamar a atenção dos jurados. Mas quando eu estava ali, querendo chamar a atenção dos jurados, Deus falava comigo. Jesus falava aqui no meu ouvido: aqui não é o teu lugar. O que você está fazendo aqui? Eu com meu instrumento suado, com aquelas fantasias, e eu via, não o barulho do som do carnaval, não o barulho do som da bateria da Rosa de Ouro, que vocês sabem o tamanho que é, mais de 1000 componentes. Eu ouvi a voz de Deus aqui, ó. Esse não é o teu lugar. Quem sou eu? Quem era eu? Um pobre mortal que veio lá das caatingas do Paraná, do meio do mato, iletrado, analfabeto, sem a mínima condição, desprezado, negro, abandonado por muita gente, discriminado. De repente chega Deus no meu ouvido e fala: esse não é o teu lugar, eu tenho um lugar melhor para você. Está lá baixando a labaia. Eu tenho um lugar melhor para você. Eu terminava, saía daquele lugar, chegava em casa cansado, deitava, e a voz continuava: esse não é o teu lugar. Até o dia que eu falei: eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Quando chegou na igreja, eu muito tímido, ainda sou tímido, mas eu era pior. Fiquei lá no canto, e aquele homem pregou a palavra, e a palavra entrou no meu coração. E ali ele fez o apelo, eu não fui lá na frente, eu falei: eu tenho vergonha, porque tinha um monte de gente estranha, e eu não tinha costume com isso, eu era da roça, o meu negócio era carpir, era roçar mato, era cuidar de animal, eu não tinha costume de lidar com pessoas. Eu disse: eu não vou, mas ali naquele lugar eu disse: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor entre, eu não vou lá que eu estou com vergonha, mas o Senhor entra no meu coração. E a partir daquele dia, eu comecei a orar, a chegar em casa antes de dormir, falar com Deus ali de 5, 6 minutos. Às vezes meus amigos me viam orar e falavam: o que você está fazendo, rapaz? Eu morava no alojamento, com outros peões. O que você está fazendo? Eu dizia: eu estou orando, eu estou rezando. Ah, para com isso, meu. Os caras nem buscavam a Deus, nem deixavam eu buscar a Deus. Aí quando eu queria orar, eu teria que ir para outro lugar, onde eles não me viam orar. Mas ali eu tive encontro com Jesus. Jesus mudou a minha história ali. Ali Deus mudou a minha história. E quando eu comecei a frequentar a igreja, foi quando eu comecei a namorar com a Magali. Eu disse para ela: você quer namorar? Nós vamos namorar, porque foi assim a história. Eu fiquei 8 meses atrás dela e ela fazia assim, ó, né? Me esnobava. Aí chegou uma hora que eu falei assim: sabe uma coisa? Essa menina está muito folgada, eu vou atrás de outra. Aí, quando ela viu que eu estava ali já de olho em algumas, ela falou: caramba, eu estou perdendo o meu amor.
Aí um dia eu estou lá trabalhando na minha cabine lá. Ela chega assim do lado assim. E fala para mim assim: você ainda quer namorar comigo? Eu falei para ela assim, ó. Se você quiser levar a sério, tudo bem, mas se você quiser levar na brincadeira, não. Ó, aí ó, tio. Vai. Se você quiser levar a sério, tudo bem. Agora, se você quiser levar na brincadeira, não. Aí ela falou, então tá bom, me espera hoje depois do expediente. Eita, glória a Deus, hein, mano? Aleluia. Esperei ela, eu estava tão assim atordoado que eu, em vez de levar ela num lugar legal, levei lá numa praça que os carros passavam. Deus abençoou. Graças a Deus, a gente pôde namorar direitinho, casar, né? E ter a vida mudada. Mas essa pessoa, comecei a namorar com ela, então falei para ela, eu quero ir para a igreja, eu quero namorar com você. Ela estava desviada da igreja. Eu falei, mas tem uma coisa, eu quero ir para a igreja. Eu não quero namorar fora da igreja, eu quero ficar na igreja. Eu quero congregar, eu quero servir a Deus. Porque eu estava solteiro, então não ia na igreja, embora tinha Jesus, mas eu não ia na igreja. Aí sabe o que ela me falou, irmão? Vou falar, vou dedar ela, irmão. Ela falou assim, não, tudo bem, a gente vai para a igreja, mas vamos fazer o seguinte, a gente não vai todo domingo, não. Eu vou te falar, essa Magalhães é sua graça, viu? A gente vai de vez em quando, a gente vai assim um domingo sim, outro domingo nós vamos para o shopping. Eu não gosto de ficar na igreja todo domingo, não vamos ficar indo todo domingo, não. Eu falei, tá bom assim, indo um domingo sim, um domingo não, para mim já estava bom, não ia dia nenhum. E graças a Deus, chegamos lá, eu caí na graça da minha sogra, e aí a minha sogra já me chamou para perto, as meninas, a Nalva e a Rosa, e pelo contrário, a gente ia todo domingo para a igreja, né, Maga? E a gente ia na escola dominical, que lá na Presbiteriana tem a escola bíblica dominical, que é acho que às 7 da manhã, às 9, sei lá eu. A gente ia na escola dominical, voltava para casa, almoçava, e às 19 horas tinha um culto, a gente estava lá no culto de novo. E ali, ao chegar na igreja, eu vi aquele coral cantar, porque ela tinha um coral. Eu achava tão lindo aquele coral cantando, eu dizia, eu quero cantar no coral. Chamei a regente, a dona Iraci, e disse para ela, eu quero cantar no coral. Mas você canta? Eu disse, não, nunca cantei, eu cantava no carnaval. Eu cantava na escola, lá no samba enredo. Ela disse, não, aqui não, samba enredo não, aqui é louvor. Eu falei, então, eu quero cantar louvor. E ela me aceitou no grupo. Eu entrei no grupo, ela fez o teste de voz e falou, vou te colocar no barítono. Falei, tá bom. O que é barítono? É uma voz intermediária aí, tá bom. Me colocou, eu comecei a cantar no coral da igreja. Aí eu tinha que chegar mais cedo, eu tinha que ir para o ensaio do coral. Vi o menino tocar violão lá na hora do louvor. Até um deles partiu, né, o Henricão, né? Fiquei sabendo, né, Rosa? Eu vi o Henricão tocando violão, o Marco Barreiro tocando violão, e eu falei para a Magali, eu quero tocar violão na igreja. Ela trabalhava na Giannini. Ela trouxe um violão para mim da Giannini. Eu comecei sozinho, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Eu tinha que comprar aqueles livretinhos lá nas bancas e tocar, não tinha evangélica, eu tinha que aprender com outras as cifras, com outras músicas, porque não tinha evangélico naquele tempo. Né, Ed? Não tinha, então tinha que aprender. Peguei e comecei sozinho, fui aprendendo. Irmãos, eu fui tão fanático aprendendo, que depois essa história, depois que eu me casei, que com um mês que eu estava na igreja, ela já estava tocando na igreja. O pastor, o grupo tocava, um grupo muito bom que tinha na Batista, lá onde nós estávamos, depois do casamento. E aquele grupo abençoado, teclado, violão, contrabaixo, aquele pessoal de boa lá. Quando eu cheguei, o pastor falou para mim assim, ô Francisco, toca um hino aí. Aí eu fui lá, peguei meu violão. Cada 3 batidas era uma corda que quebrava, porque eu tinha a mão pesada. Mas cantei um louvor lá, que Deus derramou uma unção na igreja. E aí todo domingo a banda tocava, o pastor ia pregar e falava, Francisco, toca uma música para mim pregar.
Aí eu comecei a fazer a obra de Deus na igreja. Deus me chamou. E ali, quando eu vi o pastor Ismael Ramos Teixeira pregar, ele que fez inclusive o meu casamento, eu falei assim: eu quero pregar como esse cara, porque Deus usava ele, que mexia comigo. Eu dizia: eu falei, eu quero pregar a palavra. Quando ele anunciou assim: eu vou fazer um curso para aprender a Bíblia de obreiros, eu fui o primeiro a levantar a mão. Eu disse: eu quero aprender a palavra. Depois que eu tive um encontro com Jesus, a minha vida mudou, as minhas vontades mudaram, o desejo do meu coração mudou. Agora tudo que eu queria era alguma coisa em torno de Deus, em torno da igreja, em torno de fazer a obra de Deus. A minha vida mudou depois que eu encontrei Jesus. Eu não sei como pode. Algumas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus, às vezes é batizado, mas não teve o encontro ainda com Ele, porque o desejo do coração ainda não mudou, ainda continua com desejos malignos, ainda continua com vontades diabólicas, ainda vê necessidade na igreja, não sente vontade de ajudar, ainda vê a igreja precisando de pessoas, ainda não se envolve, porque não teve ainda um encontro real com Jesus. Esse negócio de encontro é muito importante. E essa mulher aqui, que está caminhando a trajetória fúnebre, os passos da morte, da angústia, da desilusão, da desesperança. De repente ela tem um encontro com quem, gente? Com Jesus. Alabaxando, alabaia. De repente Jesus encontra com esta mulher. E quando Jesus encontra, quando a gente tem um encontro com Jesus, irmãos, tudo muda. Quando Jesus entra na história, acabou. E Jesus chega e não fala nada com ninguém. Jesus chega, vai nela e fala: mulher, não chores mais. Ele volta no esquife, para o esquife, todos param. Não era costume de parar, mas quando Jesus chega tem que parar. Não era costume de parar. Foi, cemitério, acabou, é para enterrar, vai enterrar. Não é de parar no meio do caminho não. Mas quando Jesus chega tem que parar. Não adianta a morte atravessar no teu caminho, porque se Jesus chegar ela tem que parar, ela tem que te deixar, não tem jeito. E Jesus pega e fala: para. E Jesus não faz nenhuma oração extraordinária. Jesus não fala o que nós diríamos. Jesus não chega e fala assim: morte, eu te repreendo, sai dele agora. Espírito da morte, sai dele agora. Em nome de Jesus, todo o mal que cometeu este jovem, eu expulso agora. Em nome... Não. Nada contra você fazer isso. A gente vai fazer isso se nós formos orar por alguém morto. Se tiver coragem de orar por alguém, para ressuscitar alguém, a gente vai fazer isso. Não é? Às vezes o cara chega lá no caixão lá e fica do lado assim: levanta em nome de Jesus. O cara chega lá, o cara assim: levanta agora. Para tentar ver se o cara ressuscita, né? Falando baixinho, né? Jesus chega e fala para ele assim: jovem, a ti eu te digo, levanta. Talvez que o jovem abriu o olho, levanta, e Jesus pega ele pela mão e fala para a mãe: aqui está o teu filho, o seu final. Acabou a sua tristeza, acabou o seu luto, acabou a sua morte, acabou, porque agora Jesus dá a vitória para aquela mulher. É outra pessoa que teve um final feliz. E você e eu não somos diferentes do que ela. Nós também, Deus propicia para nós um final feliz da nossa vida. É só a gente saber passar pelo esse processo, saber entender que tudo na vida Deus vai transformar em vitória. A Bíblia disse que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Deus vai fazer contribuir, Deus vai trabalhar nessa causa, Deus vai trabalhar nessa situação e vai fazer ela contribuir para o seu bem, e tu terás um final feliz na presença do Senhor. As pessoas naquela hora olharam e viram esse fato espantoso acontecer. E perto de Jesus
não tem jeito, até a morte tem que obedecer, até a morte morre. Perto dele até a morte morre. Ele consegue destruir a morte. Quando alguém chega e fala, Deus mandou um profeta no nosso meio. Mas espera aí, profeta? Quem é esse homem? Esse homem que consegue resolver causas impossíveis. Quem é essa pessoa que consegue mudar a história, que praticamente é imutável? Quem é essa pessoa que consegue fazer com que a morte fuja de diante dele? Quem é esta pessoa que consegue transpor tantas situações sobrenaturais? Um profeta. Quem é esse homem para mim? Quem é esse homem para você? Quem é este para nós? Apenas um profeta? Às vezes é assim que nós tratamos Jesus. Às vezes é assim que a igreja enxerga Jesus. Não tem a ótica clara. Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é muito mais do que qualquer uma pessoa que tem poder de curar. Jesus é muito mais do que alguém que pode fazer um milagre. Jesus, este homem, é muito mais do que tudo que nós podemos imaginar. Quem é esse homem? Quem é esse homem para você? Eu vou dizer o que esse homem representa para nós. Jesus representa a semente da mulher, aquele que nasceu e pisou a cabeça de Satanás. Jesus é esse homem que venceu a serpente. Jesus é aquele que veio para morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus é aquele que deu a vida, é aquele que escolheu a mim e a você. Quem é este homem? É aquele que é presente, é aquele que diz para você e diz para mim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é este homem? Este homem é aquele que perdoa, é aquele que limpa a mim e limpa você dos seus pecados, é aquele que tem poder para nos transformar. Quem é este homem? É aquele homem que, tendo você e eu o encontro com ele, a nossa vida muda. Quem é este homem? É o homem que, por causa dele e da sua igreja, o mundo é sustentado pela força do seu poder, pela sua graça e pela sua unção. Quem é este homem? Este homem é o homem que faz a ressurreição, é o ressurreto de Israel. Quem é este homem? É o Filho de Deus. Quem é este homem? Este é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Quem é este homem? É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é este homem? Este homem é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Esse homem é aquele que veio para salvar e para libertar toda a sua igreja. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é tudo. Alabaxanda alabaias. Louvado seja Deus. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é aquele que restaura a nossa vida. É aquele que nos tem, aquele que tem todo o poder de transformar toda a nossa história em triunfo, em glória, em vitória, em bênção, e fazer com que todos os finais da nossa vida, independente dos debates que nós enfrentamos, eles tenham um final feliz. Deus, Jesus é aquele que está trabalhando, que está se movendo para que o final dessa prova que você está passando seja um final feliz, e você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai testemunhar aqui do que Deus